Olá, eu sou a Renata Soifer-Kreiser e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do nosso vídeo Mudança de Hábitos. No primeiro vídeo nós falamos sobre a importância de rever os hábitos, repensar as nossas formas de relacionamento, a maneira como a gente está colocando o nosso bebê para dormir, a maneira como a gente se alimenta, né? Ou todo e qualquer hábito que não está sendo sadio, que não está trazendo felicidade para a sua vida e que precisa ser mudado, transformado. E aí nós falamos sobre disciplina, nós falamos sobre força de vontade e eu recebi muitas mensagens me perguntando assim: olha, Renata, tudo bem, então a gente já sabe que a gente precisa mudar, a gente já tem essa consciência, a gente já entende que os hábitos que a gente tem não estão nos trazendo felicidade, que o meu bebê acorda de hora em hora, que a situação está cada vez pior, ou que o meu relacionamento está cada vez pior com o meu marido, com o meu filho ou com o meu trabalho. Mas e aí, como é que a gente faz para colocar isso em prática? Como que a gente consegue, de fato, promover essa transformação? Eu queria conquistar essa disciplina e essa força de vontade, mas eu ainda não consegui. Como que eu faço? Então aí vem uma outra palavra que é muito importante, que a psicoterapia ajuda a descobrir, e que você pode descobrir também sozinho, mas que ela é fundamental, que é a palavra propósito. Ah, Renata, como assim propósito? Veja, quando nós temos um propósito, tudo fica muito mais fácil, porque a gente entende que existe algo maior que nos motiva. Então, vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. É bem comum quando a gente conhece, por exemplo, uma mulher que é fumante e ela engravida, você vê assim, é bem comum ela parar de fumar assim que ela descobre que ela está grávida. Aí ela passa 9 meses sem fumar, e depois que ela tem o nenê, é muito comum também ela voltar a fumar. Aí você fala, poxa, por que ela conseguiu ficar, né, ter disciplina e força de vontade durante 9 meses, ficar sem o cigarro, sem fumar, né, é difícil, claro, mas ela conseguiu passar por essa etapa, e aí depois ela volta a fumar só porque o bebê nasceu. O que aconteceu, né? Por que antes ela conseguia e agora ela não consegue mais? Veja, enquanto ela estava grávida, ela tinha um propósito, que era gestar esse bebê, que era trazer saúde para esse bebê. Depois que o bebê nasceu, esse propósito não existia mais. Então, o que motivava ela era justamente esse propósito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver a autoestima, a gente precisa entender qual que é o nosso propósito, que pode ser a nossa própria saúde, que pode ser a saúde dos nossos filhos, que pode ser a saúde das nossas relações, mas a gente precisa tornar isso bem consciente, e por isso a psicoterapia ajuda muito nesse processo, né? O psicólogo, ele vai conseguir, junto com a pessoa, trabalhar essa questão para entender qual que é o propósito, o que vai motivar essa pessoa a conseguir alcançar os objetivos dela, que podem ser desde trabalhar o sono do bebê até emagrecer ou, de repente, mudar a maneira como você se relaciona com o seu cônjuge ou com os seus familiares ou até mesmo no seu trabalho. Então, a psicoterapia, nesse ponto, ela vai ajudar você a encontrar esse propósito e trabalhar com ele, certo? Maravilha. Você pode fazer isso sozinho também, não tem problema, é um pouco mais difícil, é mais trabalhoso, mas isso também pode acontecer, né? A pessoa conseguir encontrar esse propósito de forma individual. Muito bem, uma vez que você trabalha esse propósito, você fortalece a sua força de vontade. A sua consciência vai ficar muito mais clara, porque você entende que o teu benefício é muito maior, o ganho que você vai ter com essa transformação, ele é muito maior do que se você continuar mantendo os hábitos que você tem hoje, entende? Então, esse trabalho de conscientização, essa promoção de consciência é o que vai fazer com que essa mudança seja viável, seja possível e seja duradoura. Então a gente precisa encontrar qual é o nosso propósito, a gente precisa trabalhar a consciência desse propósito, os benefícios que isso vai trazer a curto, a médio e longo prazo. A gente precisa trabalhar a autoestima dessa pessoa, porque ela precisa entender que ela é capaz, que ela consegue, que isso é possível, mesmo que ela sofra pressão externa. Então isso é uma outra coisa que também sempre me perguntam: ah, Renata, tá bom,
Então eu vou colocar o meu bebê para dormir, eu vou ter uma rotina e a gente vai agora colocar ele para dormir sempre entre 8 e 9 horas da noite e vai fazer o ritual pré-sono antes disso, tá bom? Tá bom, maravilha. Aí ela fala, mas a minha mãe vem em casa sempre esse horário. Ela fala, imagina, não precisa fazer. O meu marido fala, não, desencana final de semana, não vamos dar banho nele antes de dormir. Não, vamos sair com o bebê agora, vamos ficar até meia-noite, 2 horas da manhã com ele na rua, de madrugada. O que tem? É só um casamento, né? O que acontece? Toda vez que você deixa de fazer os hábitos que são saudáveis, você quebra esse padrão e você tem que reconstruir tudo de novo. Então o seu organismo também se ressente. É que nem você tomar uma grande quantidade de álcool, né? Se você beber demais, o que vai acontecer? Vai acontecer que o seu fígado vai sofrer, o seu corpo vai se ressentir, você vai ter todo um trabalho de metabolizar aquilo, né? Não é que vai ser o fim do mundo, não, você não vai morrer por causa disso, mas vão ter consequências. E aí, com o sono, a mesma coisa. Só que lembra que a criança, ela é pequena, é um organismo que ainda está se formando, é um ritmo que ainda está se estabelecendo. Então, quando você quebra o ritmo, quando você sai da rotina, quando você muda os hábitos de forma abrupta, ou no final de semana, ou numa viagem, o organismo da criança, que é um organismo ainda que está chegando no mundo, ele se ressente muito mais do que o organismo de um adulto, que tem muito mais resiliência, muito mais flexibilidade. Não é bom para nenhum dos dois, mas para o da criança é pior. Então a gente precisa ir entendendo e mudando esses hábitos e conseguindo também resistir a essa pressão que a gente tem do social, né? Em nome desse bem-estar, dessa saúde. Claro, Renata, então você é uma pessoa super radical, nunca mais eu vou fazer nada do que eu gosto, nunca mais minha criança vai sair de casa à noite. Não, não é isso. Claro, existem as exceções e elas podem acontecer, mas as exceções não podem virar a regra, né? Ponto 1. Ponto 2, a gente só vai quebrar uma regra, só vai abrir uma exceção quando o hábito já está consolidado, né? A gente não vai fazer isso ainda no começo, ali quando as coisas ainda estão sendo transformadas e ainda são muito sensíveis a essas mudanças, ok? Então, lembrar do propósito, ponto 1, lembrar da disciplina da força de vontade, trabalhar a autoestima e não hesitar. Procure um psicólogo, ele vai te ajudar nessas transformações, ele vai ajudar você a ter autoconhecimento, ok? É isso aí. Um abraço e obrigada.